Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Thaísa, eu sou da parte de matemática aqui do Simplificando e hoje eu vou resolver com vocês a lista sobre função afim que a gente colocou lá no Google Drive. Então, vamos lá. Bom, a questão número 1 da lista ela é do Enem de 2018 e assim, ela dá dois gráficos pra gente e ela pede que a gente calcule o número de peças que devem ser produzidas para que essa empresa da questão obtenha um faturamento de R$ 10.000. Então, bom, a gente tem que olhar para esses gráficos e ver o que esse daqui está dando para gente o número de peças em função do tempo e esse daqui está dando o faturamento em função do tempo. Então, a gente precisa descobrir a fórmula de cada gráfico desse, né? A lei da função de cada gráfico desse. Porque toda função afim ela é dessa forma, f de x é igual a x mais b, então a gente precisa descobrir o a e o b de cada um desses gráficos aqui. Então, começando pelo primeiro, a gente tem que, no caso, o tempo está em horas, tá, gente? E aqui são 20 peças, aqui é a mesma coisa, em horas, e aqui tá em milhares de reais. Enfim, então aqui nós temos f de x, que no caso aqui é o nosso y, que é 20, é igual a, que a gente não sabe quem é, o nosso x é o quê? É o 1, mais b, que a gente também não sabe quem é. E aqui a gente tem o 3 associado ao 60. O que isso quer dizer? Que 60 é igual a que a gente também não sabe quem é, vezes o 3, que é o nosso x, mais b. Aí a gente resolve isso por um sistema de equação. Então, eu vou multiplicar essa equação de cima por menos 1. Aí vai ficar menos 20, é igual a menos b. E aqui, 60 é igual a 3a mais b. Aí a gente soma as duas equações, corta esse menos b com esse mais b, menos 20 com mais 60 fica 40 positivo, é igual menos a mais 3a, fica 2a. Então, a gente passa esse 2 para cá dividindo, fica 40 dividido por 2 é igual a. Então, a gente já tem o valor do nosso a, agora a gente precisa descobrir o valor do nosso b. O que a gente faz? A gente usa essa equaçãozinha que a gente tem. 60 é igual a que a gente acabou de descobrir, que é 20. Vou colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar. A igual a 20. 20 vezes 3 mais b. 60 é igual 3 vezes 20, 60, mais b. Então, b vai ser igual a zero. A gente vai passar o 60 para lá, né? Diminuindo, vai ficar 60 menos 60 é igual a b. Então, qual vai ser a lei da nossa função? F de x, que é y, é igual ao a, que a gente descobriu, que é 20, a x, e o b não tem. A gente não tem um b aqui, porque a gente acabou de descobrir que ele é zero. Então, colocar mais zero e não colocar é a mesma coisa. Então, essa é a lei do nosso primeiro gráfico, da nossa primeira função. Agora, a gente precisa descobrir esse aqui. Então, vamos lá. Nesse aqui, a gente tem 1 associado ao 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, tá para cá para ficar mais fácil de vocês verem, que 4 é igual a 1 vezes a mais b. E agora a gente tem o 2 associado ao 8. O que isso quer dizer? Que 8 é igual a 2 vezes a mais b. A gente vai fazer o mesmo esquema da outra questão. Se vocês quiserem usar o método da substituição, também pode, tá? Tanto faz. Porque para resolver o sistema de equações a gente tem esses dois métodos. Então, vocês escolhem. Dá certo do mesmo jeito. Enfim, vai ficar que 4 é igual a 1 vezes a, que é a, mais b. E 8 é igual a 2a mais b. Vou fazer o mesmo procedimento, multiplicar essa daqui por menos 1. Vai ficar menos 4, aqui vai ficar menos a, e aqui vai virar menos b. Para a gente poder somar as equações. Então, somando menos b com mais b, vai cortar. Menos a com 2a vira a. E aqui, menos 4 com mais 8 vira 4. Então, a gente descobriu que o nosso a vale 4. Agora, a gente precisa descobrir o nosso b. Então, vai ser 8 é igual a 2 vezes a, o a sendo 4, mais b. Então, vai ficar que 8 é igual a 8 mais
B. O 8 passa para lá diminuindo, fica 0. Então, a gente descobre que o B aqui também é 0. Então, qual vai ser a lei dessa nossa função? F de x é igual ao nosso A, que é 4, né? AX mais B, como nosso B é 0, a gente não coloca. Então, fica assim a nossa segunda lei. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo o número de peças a serem produzidas para se obter um faturamento de 10 mil reais. Qual é o gráfico que mostra para a gente o faturamento? É o primeiro ou o segundo? É o segundo. Então, a gente tem que substituir esses 10 mil reais, na nossa segunda lei, que a gente descobriu depois, que é essa daqui, que f de x é igual a 4x. Substituindo, a gente vai ter que 10 mil é igual a 4x. Passa o 4 para lá dividindo, vai ficar que x é igual a 10 mil dividido por 4, que é igual a 2.500. Então, o que esse 2.500 quer dizer? Ele quer dizer que para conseguir 10 mil reais, ele precisa trabalhar o quê? 2.500 horas. Mas não é isso que a questão pede. A questão pede o número de peças. Então, a gente tem o número de horas e a gente precisa do número de peças. Qual é a equação que a gente vai usar? A gente vai usar... qual função a gente vai usar? A gente vai usar a função que relaciona o número de peças com o número de horas trabalhadas, que é justamente a primeira que a gente descobriu, que é do primeiro gráfico. Então, como é que vai ficar? 2.500, que é o número de peças não, gente, perdão, de horas. Enfim, 2.500 é o nosso número de horas. Então, ele é o nosso T, vai ser o nosso X. Então, vai ficar que Y, que é justamente o que a gente quer descobrir, que é o número de peças, é igual a o nosso X, que é 2.500, vezes o nosso A, que a gente descobriu que é 20, mais o B, que não tem, como a gente já constatou. Então, vai ficar que Y é igual a 25 vezes 2, 50, acrescenta os 3 zeros, Y é igual a 50 mil. Então, 50 mil peças devem ser produzidas para que eles ganhem 10 mil reais aí com essa produção. Bom, gente, a questão número 2 ela é bem parecida com a primeira, porque a gente também vai ter que descobrir uma lei de função que está relacionada com o gráfico que eles dão. E o que eles pedem? Eles pedem a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Então, a gente vai escolher aqui dois valores para associar, para achar nossa lei de função, lembrando que na função do primeiro grau nós temos que AX mais B é igual a f de x. Só que nesse caso a gente tem um detalhe, porque o nosso gráfico ele está assim. Ó, tá vendo? É decrescente. Quando isso acontece, o nosso A vai ser negativo. Então, nesse caso, a nossa lei de função vai ser menos AX mais B igual a f de x. Quando tiver assim, que é o caso como é que estava no exemplo 1, ó, quando for crescente, vai ser mais AX, né? AX mais B. Então, vamos lá. A gente tem que quando o tanque está cheio, tem 50 litros, tem 0 km percorridos. Então, nosso x é 0. Então, fica A vezes x, que é 0, mais B. Menos A, perdão. Aqui. Então, vai ficar aqui 50 é igual. Menos A vezes 0, 0 é igual a B. A gente já descobriu o nosso B. Agora, a gente vai escolher outros dois pontos para a gente descobrir o nosso A. Então, eu vou usar o último pontinho do gráfico, que é quando o tanque está vazio. Então, o nosso Y vai ser 0. O nosso A a gente não sabe quem é, mas quem é o nosso X? É o 500, que foram percorridos 500 quilômetros. E o nosso B é 50, a gente acabou de descobrir, mais 50. Então, vai ficar que 0 é igual a menos 500A mais 50. 500A é igual a 50. A é igual a 50 dividido por 500. Corta aqui. Simplificando, fica que A é igual a 1 décimo. Então, qual vai ser a nossa lei de função? Ó, f de x é igual a menos, lembrem que é decrescente, qual é o nosso A? Menos 1 décimo x mais o nosso B, que é 50. Então, essa é a nossa lei de formação. Percebam que no gabarito, deixa eu só ver qual é.
menos x. É a letra B. No gabarito tá, eles já multiplicam aqui, então fica menos x sobre 10 mais 50. Fica f de x é igual a menos x sobre 10 mais 50. Bom, gente, nessa questão aqui, eles falam que no mês de dezembro, o lucro da empresa, a venda da empresa, ela foi igual à média aritmética dos outros meses. Então, média aritmética, a gente vai somar tudo e dividir pelo número de meses. No caso, a gente tem, então, o primeiro mês, que é julho, que é 700, que foram 700 vendas, mais o mês de agosto, que foram 2.500 vendas, mais o mês de setembro, que foram 2.500 vendas também, mais o mês de outubro, 2.800 vendas, o mês de novembro, 2.700 vendas. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 meses. A gente vai dividir isso aqui por 5. Soma tudo e divide por 5. Nessa conta, a gente vai achar um valor de 2.240. Então, isso aqui corresponde ao mês de dezembro. E aí, na questão, ele fala mais o quê? Ele fala que o gerente disse que em uma reunião que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante, nos meses subsequentes as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. Aí o diretor financeiro disse que isso estava errado e eles querem saber quando que isso voltaria a acontecer, porque não seria no final de 2012, seria antes. Então, o que a gente tem que observar? Em novembro, a gente teve 2.700 vendas e no mês de dezembro a gente teve 2.240. Então, de quanto foi essa queda? É só a gente fazer 2.700 menos 2.240. Isso nos dá um valor de 460. Isso aí, 400. E ele fala aqui que essa redução vai ser constante, ou seja, vão ser 460 a cada mês. Então, o que a gente faz? De 2.240 seria dezembro. Ó. Então, a gente vai ter janeiro. Vou colocar alguns meses aqui pra gente ir vendo. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, vamos lá. 2.240 menos 460. Aí, depois a gente faz. E a gente vai fazendo sucessivamente até dar um valor abaixo de 700, porque na questão é exatamente isso que ele pede. Qual vai ser o mês em que esse valor aqui, em que as vendas vão ficar piores do que julho, que no caso o número de vendas foi 700. Então, eu já fiz essas continhas aqui para facilitar. Aí vai ficar 2.240 menos 460 dá 1.780. 1.780 menos 460 vai dar pra gente 1.320. 1.320 menos 460, 860. 860 menos 460 dá 200. Opa, 860 ainda não é menor do que 700, mas 200 é menor do que 700. Então, quando isso vai voltar a acontecer? Quando que vai ficar menor do que as vendas de julho? Em abril, porque a gente vai ter um número de vendas igual a 200. Então, gabarito letra... Deixa eu ver... Letra D. Galerinha, essa é mais uma questão que eles pedem pra gente descobrir a lei de formação dessa função. Eles dão um gráfico e pedem pra gente informar a lei de formação. Então, vamos lá. O que a gente percebe? A gente olha aqui que Bom, galerinha, mais uma questão aí em que a gente vai ter que descobrir a lei de formação dessa função. Eles dão um gráfico pra gente e aí, a partir disso, a gente informa essa lei aí. Então, vamos lá, lembrando que ax mais b é igual a f de x, porque a gente está falando de uma função afim, nesse caso, o gráfico é como? É assim. Então, tá o quê? Crescente. Então, nosso A é positivo. Então, vamos lá. No início do mês, a gente percebe, quando no caso o x é
zero, a gente percebe que eles estão no negativo, eles têm uma dívida. O y é menos 1.000. Então, vai ficar aqui menos 1.000 é igual ao nosso a, que a gente não sabe quem é, vezes o x, que nesse caso é zero, mais o b. Então, fica aqui menos 1.000 é igual a b. Aí, no caso, fica aqui b é igual a menos 1.000, que a gente multiplica aqui por menos 1, aqui por menos 1. Ok. Então, vamos agora tentar encontrar o nosso a. Vou pegar o topo da reta, essa partezinha que tá, no caso, na imagem de vocês, essa partezinha aqui, que relaciona o 3.000 com o 20. Então, vamos lá. Quando eles estão com lucro de 3.000, o que a gente tem? A gente tem um x valendo 20, então vai ser a vezes o nosso x, que é 20, mais o nosso b, que é menos 1.000. Então, o que a gente tem? 3.000 é igual a 20 a menos 1.000. Passando esse 1.000 para cá, fica aqui 4.000 é igual a 20 a. A é igual a 4.000 dividido por 20. Cortando aqui, a gente tem 400 dividido por 2, 200. Esse é o nosso a e o nosso b é menos 1.000. Como é que vai ser a nossa lei, então? F de x é igual a AX, quem é A? 200, 200x menos 1.000, que é o nosso B. Qual seria a opção? Letra D. No caso, eles colocaram em função de T, mas o nosso X representa o nosso T, então não faz muita diferença. Aí, gabarito letra D de dado. Bom, galera, então nós temos aqui esses dois valores que vão sofrer essa depreciação e, de acordo com o gráfico, esse valor seria zerado num período de 10 anos. Então, para descobrir quanto que diminuiria a cada ano, a gente divide esses valores aqui por 10. Então, dividindo 1.200 por 10, a gente descobre que o quê? 120 por ano. Então, a cada 120 a cada 10 anos nós temos a diminuição de 120 dólares, no caso, não são reais aí, nesse caso. E aqui é o mesmo procedimento, a gente divide por 10 e a gente descobre que o quê? Aí dá 90. A cada um ano, nós temos a diminuição de 90 dólares. Então, ele quer saber em 8 anos de cada um desses. Então, vamos lá. 120 vezes 8 é igual a 960. E 90 vezes 8 é igual a 720. Então, atenção que essas aqui são as diminuições. Então, a gente tem que tirar isso dos valores iniciais. Então, nesse caso aqui, no início nós tínhamos 1.200. 1.200 menos 960 é igual a 240. Vou chegar para cá que vocês não vão conseguir me enxergar. Nesse caso aqui, o valor inicial era de quanto? Era de 900. 900 menos 720, que foi a depreciação, nos dá um valor de 180. E o que ele pede? Ele pede a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens. Então, o que a gente faz? A gente faz 240 menos 180. Isso é igual a 60 dólares. Gabarito letra B. Então, aqui tem como fazer por sistema também, do jeito que eu ensinei nas outras questões. Tipo, descobrir a lei da função, desse gráfico, tudo mais, isso aqui vai dar muito trabalho. Tem um jeito mais fácil de fazer. Seria o seguinte, ele quer descobrir qual foi a cobertura no ano de 2014. E ele dá de 2013 e 2015. 2014 está exatamente no meio do caminho, né? A gente está falando aqui de 2 anos, 2014 corresponde a 1 ano. Então, qual vai ser o rendimento? A cobertura, aliás, do ano de 2014 vai ser exatamente a média desses dois, certo? Então, o que a gente faz? A gente soma 67 com 59
e divide isso por 2, que vai dar 67 mais 59 dá 126. 126 dividido por 2 dá 63. Gabarito letra B de bola. Então, tá falando que uma pessoa quis contratar o plano A por um período de 6 meses. Então, a gente precisa calcular quanto que ele gastaria. Isso aqui essa taxa fixa de 500 é a cada um mês. Se ele vai usar por 6 meses, seria o quê? 6 vezes 500 mais 4 vezes o X, que é a quantidade de quilograma, que fala depois, ó. Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 650 quilogramas de mercadoria, ele resolveu contratar o B. Mas primeiro vamos ver quanto que ele gastaria no A. Então, ficaria 4 vezes 650. Vendo essa continha aqui, a gente acha um total de R$ 5.600. Aí agora a gente vai ver, no caso, na questão fala que ele acabou optando pelo plano B. Então, vamos ver quanto que ele gastou no final das contas. Então, bom, R$ 200 a tarifa fixa por mês, mas ele vai usar por 6 meses. Então, vai ser 6 vezes 200 mais 6 vezes a quantidade de quilograma, que é 650. Fazendo essa conta, a gente tem... E aí, nós temos um total aqui de R$ 5.100. Então, realmente, ó, se a gente parar para olhar, a quantia que ele gastou no B foi realmente menor do que se ele tivesse fechado com o plano A. Aí, agora, nas alternativas, a decisão foi boa, letra A, para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R$ 500 a menos do que o plano A. Realmente, 5.600 menos 5.100 dá 500 de diferença. Como essa é uma questão de análise de gráfico, eu vou só fazer aqui rapidinho com vocês uma análise da alternativa certa, que no caso é a letra C. Bom, a questão fala que, ó, a primeira dose está aqui, o início do iniciozinho. Então, o que eles falam? Que quando passa a primeira hora, ó, vai crescendo linearmente até atingir os 100%. Então, tá aqui 100% associado ao quê? A primeira hora. Aí, passam 2 horas, até chegar às 3 horas, e continua no 100%, né? Permanece constante. Até que depois isso começa a decrescer, até atingir a 6ª hora, chegando ao que eles falam? 20%. Então, até aqui, tudo de acordo com o que está dito no texto. Aí eles falam que depois começou uma nova dose que começou a aumentar durante meia hora. Então, nós temos aqui, ó, tem que ser metade de um quadradinho desse, porque cada quadradinho desse corresponde a 1 hora, então vai ser o quê? Na metade, exatamente onde ele está. Aí, ó, ele vai do 20% para o 100% de eficácia. Daí, ele permanece aqui durante mais 3 horas e meia, chegando na hora 10. E aí, a partir daí, começa a decrescer novamente, chegando aos 50%. Bom, gente, nessa questão aqui, tá falando o seguinte: a bomba A foi ligada, exatamente aqui, e aí passou 1 hora. Nessa 1 hora, de 6.000 litros que tinha, foi para 5.000. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que a bomba A, ela tem uma vazão de quê? De 1.000 litros por hora. Ou seja, quando passa 1 hora, esvazia 1.000 litros, certo? Vamos continuar pensando na bomba que foi ligada primeiro. Então, vamos lá. Aí, depois que ela esvaziou, né, foi ligada uma outra bomba, mas depois a gente fala dessa segunda bomba. Então, vamos lá. Se essa outra bomba que a gente acabou de analisar, ela esvazia 1.000 litros a cada hora, de 1 até 3 passaram-se quantas horas? 2. Ou seja, nesse período, essa bomba deu conta de esvaziar quantos litros? 2 litros. Então, vamos lá. Primeiro, ela ficou ligada sozinha, aí ela esvaziou o quê? 1 litro. Depois, ligada junto com a outra, ela esvaziou mais 2 litros. 2 litros, totalizando 3 litros. Ok, 3.000, gente, desculpa, é que me empolguei aqui, mas é 3.000, tá bom? 1.000, 2.000 e 3.000.
Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a bomba tinha no início 6.000 litros. E 3.000 litros foram esvaziadas pela bomba que foi ligada primeiro. Então, 6.000 menos 3.000. Sobraram quantos litros? 3.000 litros, certo? Então, esses 3.000 litros, eles tiveram que ser esvaziados pela bomba de número 2, a bomba que foi ligada 1 hora depois. Então tá, a gente já constatou que essa bomba, ela teve que dar conta de esvaziar 3.000 litros. E quanto tempo ela teve para fazer isso? Só 2 horas, porque ela foi ligada só nesse momento aqui, ela teve só 2 horinhas, 3 menos 1, 2 horas. Então, o que a gente faz para descobrir o tempo? A gente faz os 3.000 litros que ela tinha para esvaziar, divididos pela quantidade de tempo, que era o quê? 2 horas. Isso é igual a 1.500 litros por hora.